Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje eu vim mostrar pra vocês a minha experiência com os Instrumentos Mortais. Na verdade, com os primeiros 3 livros, tá? Da série dos Instrumentos Mortais. Desde que eu acabei Cidade de Vidro, eu tô me sentindo muito campeã. Eu acho que já acabou a série assim, mas ainda tem mais 3 livrinhos pra gente encarar. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações pra receberem todas as novidades e, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, utilizar o meu link que está sempre aqui embaixo na descrição. Então vamos lá, primeiro eu queria falar um pouquinho, né, de como foi a minha experiência com Cassandra Clare, né, porque, assim, como eu cheguei até esses livros, porque eu cheguei tarde, tá, eu não peguei o começo lá em 2010, quando esses livros chegaram ao Brasil, eu estava completamente em outra vibe, apesar de que eu tinha a mesma idade da Clary, que é a protagonista aqui desse livro, em 2010, então, assim, realmente, não sei, apenas passou por mim, mas enfim, depois acabei tendo um contato tardio com essa série. Bom, então eu descobri que essa história existia através da série, né, a série Shadowhunters, que, assim, não é a melhor coisa que eu já assisti na minha vida, tá? Mas me ajudou muito a, né, entrar nesse mundo. E aí, naquela época, a Cassandra Clare estava terminando de lançar, não sei, acho que ela estava lançando Os Artifícios das Trevas, que é a terceira série nesse mundo, e então, assim, eu tinha para escolher, né, entre os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui. Instrumentos Mortais, 6 livros. Peças Infernais, 3 livros. Eu já tinha um conhecimento básico pela série de como funcionava esse mundo, né, então, assim, apesar dos Instrumentos Mortais terem saído primeiro, eu fui ler as Peças Infernais primeiro. E, assim, hoje eu acho que foi uma decisão muito acertada, tá, porque talvez se eu tivesse começado pelos Instrumentos Mortais, eu não teria sobrevivido a Cassandra Clare. Mas, como eu li a trilogia das Peças Infernais primeiro, e eu amei, eu achei maravilhosa, fantástica. Então, né, eu continuei lendo, falei, nossa, quero ler mais desse mundo, né, e enfim, criei essa coragem para encarar essa primeira série dela nesse mundo, que são os Instrumentos Mortais. Bom, sem mais delongas, vamos à sinopse e as minhas impressões pessoais desta primeira trilogia. Em Cidade dos Ossos, que é o primeiro livro dessa série, né, nós conhecemos Clary Frey. Clary é uma adolescente normal, vivendo sua vidinha adolescente, com seu melhor amigo, que é apaixonado por ela, mas ela não vê aquela coisa, né, que a gente sabe. Enfim, Clary resolve que ela quer o quê? Ir numa boate lá, né, enfim, numa festinha, tuti-tuti, arrasta o Simon, né, que é o melhor amigo, e eles vão. Nesta baladinha, ela presencia uma coisa meio estranha, que é o quê? Um garoto, aparentemente da idade dela, meio que assassinando uma pessoa. E aí ela fica um pouco, né, um pouquinho apenas chocada com isso. Enfim, ela acha que nunca mais vai ver esse garoto na vida, né? Porém, a mãe dela desaparece e ela é atacada por um demônio na sua própria casa. Isso mesmo que vocês entenderam, um demônio. E aí, assim, ela acaba contando com a ajuda desse garoto, né? Esse garoto nada mais que nosso querido Jace. O bad boy, o interesse amoroso, o que vai ser várias outras coisas nessa série aqui. E enfim, Clary, que era uma adolescente, né, normalzíssima assim na sua vida, que não sabia nada de demônios e mundo das sombras, descobre que é uma caçadora de sombras. Ou seja, eles são uma espécie assim de sobre-humanos, né? A mitologia diz que eles têm sangue de anjo e a missão deles na Terra é justamente eliminar demônios. Então, assim, aqui, além dessa história, né, dos caçadores de sombras, que seriam, digamos, humanos superpoderosos, né, nós temos os humanos que não veem nada, né, humanos normais, assim, que não são a Clary, não conseguem ver os demônios nem os caçadores de sombras, né, quando eles estão disfarçados. E além disso, aqui a gente também tem feiticeiros, vampiros, lobisomens, o povo das fadas. Então, assim, essa é uma mitologia muito ampla e muito bem desenvolvida, eu diria assim. Eu gosto muito, uma coisa que a série, ela é bem mais ou menos, mas uma coisa que me interessou na história foi justamente essa construção de toda essa mitologia, né, com esses seres diferentes e com esses seres que têm status diferentes também. Porque, por exemplo, a gente tem os demônios, né, que são, assim, a escória, a ralé, não deviam estar nesse mundo, pertencem a outros mundos, que, né, os caçadores de sombras têm como missão eliminá-los. Mas a gente também tem esse povo todo que eu falei, feiticeiros, etc., que são, né, os povos considerados do submundo. Então, assim,
eles têm, né, existem leis, existem acordos entre esses povos e os caçadores de sombras, mas é um equilíbrio muito frágil, porque eles não se dão muito. Os caçadores de sombras são um povo que se acha superior a todo mundo. Então, assim, depois de terminar Cidade de Vidro finalmente, cheguei à conclusão de que eu gosto dessa série, apesar de algumas coisas, então eu vou destacar aqui alguns pontos interessantes para o bem e para o mal, né, desta série. Eu queria começar dizendo que essa é uma série, ela já tem uns anos, né? Ela chegou aqui no Brasil em 2010, como eu disse, mas ela começou a ser publicada lá nos Estados Unidos, né, originalmente em 2007. Cidade dos Ossos, que é o primeiro livro, saiu em 2007, Cidade das Cinzas em 2008 e Cidade de Vidro, que é o terceiro livro, né, em 2009. Então por que eu tô falando isso? Porque a gente tem algumas coisas aqui nessa série que a gente vê em muitas outras séries de fantasia. Se a gente parar pra pensar nessa época a gente ainda tinha Harry Potter saindo, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente tinha Percy Jackson, a gente tinha Crepúsculo, então assim, tem algumas coisas que essas séries têm em comum, né? Alguns clichês que são explorados aqui também. O primeiro deles, né, é assim, o triângulo amoroso clássico que a gente tem aqui, né, entre Clary, Simon e Jace. E os três, eles, a princípio, tá, isso é uma coisa interessante nessa série, os personagens, eles mudam muito, tá? Não digo que sempre se desenvolvem, tá? Sempre crescem pro melhor, mas eles mudam. Mas a princípio a gente tem 3 estereótipos. A Clary, né, a ruiva de olhos verdes, a garota linda que se acha feia, que não sabe que é linda, todo mundo se apaixona, mas ela não sabe, e assim, ela não sabe fazer nada, ela não sabe lutar, ela é atrapalhadinha. Pra não dizer que ela não sabe fazer nada, ela sabe desenhar, tá? Ela desenha muito bem e isso vai ser importante na história. Aí a gente tem o Simon, né, que é o melhor amigo nerd, meio desajeitado, assim, que é completamente caidíssimo, apaixonado pela Clary e ela não percebe, né? Ela nunca parou pra pensar nisso, aquela coisa toda. E aí entra em cena o Jace, né? O Jace com seu rostinho de anjo, com seus cabelos loiros, com seus belos olhos, seu sorriso irresistível, que é o bad boy, tá? Ele é aquele típico bad boy, aquele bad boy que tem seus momentos, tem uns... Nossa, aliás, no terceiro livro ele tem um daqueles momentos de piti clássicos, tá? De dar soco na janela. Então, assim, eu tenho meus problemas com o Jace às vezes, mas tá bom, é o bad boy, ele evolui, vamos, mais ou menos, mas vamos dizer que ele evolui. Tem umas outras coisas também que são muito típicas de fantasia, principalmente essas, né, lá dos 2010, mesmo 2010, que eu acho que, felizmente, hoje já estão mudando, né? Primeiro não, acho que a coisa que mais me incomoda, assim, nesses livros são os relacionamentos, na verdade, um relacionamento em específico entre as duas garotas, né? A gente tem a Clary, e aí quando ela começa, enfim, a se envolver com o Jace, né, e os seus amigos caçadores de sombras, a gente conhece também a Isabel Lightwood, maravilhosa, perfeita, sério, eu amo. E aí, enfim, a Clary, assim, já desgosta dela de cara porque ela é linda, porque ela usa roupas curtas, porque ela parece, né, muito confortável. Ela já fica, ai meu Deus, será que ela é a namorada do Jace? Ai, será que o Jace gosta dela? Será que eles têm um negócio, sabe? Então, assim, e elas ficam esses 3 livros nessa briguinha e tal. E a Clary me enche muito o saco nesse aspecto, porque, tipo, ela é muito chata com a Isabel. E a Isabel é um amor com ela, tá? Tanto quanto, né, ela se permite ser, porque a Isabel também, assim... Não é a pessoa mais fácil do mundo, é verdade, mas tudo que ela pode fazer pela Clary, ela faz. Então, assim, a Clary tem uns momentos que dá vontade de dar 2 tapas na cara dela e falar, para um minuto. E eu amo os Lightwood, tá? De todas as séries. Instrumentos Mortais, Peças Infernais, Últimas Horas lá, Artifício das Trevas, não sei se tem, porque não li ainda, então amo Lightwoods e vou defendê-los sim. Um outro lugar comum que a gente tem aqui, né, esse é um clássico, assim, esse é um clássico maravilhoso que eu adoro, eu acho fantástico, incrível, que é o dos adultos idiotas. Aqui a gente tem a Clave, né, que é basicamente a organização máxima, assim, dos caçadores de sombras, né, que é responsável pelas leis, pelos acordos com os integrantes do submundo, né, por comandar tudo, enfim. E, assim, aí a gente tem os adolescentes aqui cercados de idiotas, né? Porque todos os adultos, eles não prestam atenção no que tá acontecendo.
eles não acreditam, tá, nos adolescentes quando eles falam que tem um problema, então a gente tem aquele clássico assim, adultos idiotas versus os adolescentes que quebram as regras pra poder resolver a situação, porque senão ninguém vai resolver. O meu terceiro ponto, que eu acho que é o mais problemático de todos, mas eu não posso falar sem dar spoilers, mas assim, que é o plot twist do final do primeiro livro, que vai se estender até o terceiro livro. Quem viveu sabe, eu acho aquilo, o desenvolvimento, aquilo até assim, é um pouco chocante, mas você fala, ok, né, é um pouco estranho, mas você, tá bom, tudo bem, né, ok, a autora quis colocar isso aqui, beleza. Mas o desenvolvimento disso nos livros 2 e 3, assim, falando em dar 2 tapas na cara, eu tenho vontade de dar 2 tapas na cara do Jace a cada 5 minutos. É isso que eu posso dizer sobre esse ponto. Mas eu disse que eu gostei dessa série, né, apesar dos problemas. Então vamos falar de coisas boas, coisas muito legais dessa série. Primeira coisa é que vocês devem ter reparado que eu não falei nada de novo, assim, sobre fantasia aqui, né? Demônios, feiticeiros, vampiros, lobisomens, nada que a gente não conheça. Mas aqui, agora eu vou exaltar bastante a Cassandra Clare, tá? Porque eu acho que ela é uma escritora muito inteligente. Ela sabe pegar essas coisas sobre as quais todo mundo já escreveu e reelaborar de um jeito interessante. Então, assim, eu gosto muito do jeito com que ela escreve aqui. Posso falar um pouquinho, mas sem dar spoilers, dos vampiros, mais especificamente, né? A gente vê muitos vampiros aqui, tá? Nessa primeira parte. A gente tem, inclusive, um personagem que acaba passando por essa transformação, né? De virar vampiro. Então, assim, ela traz toda essa mitologia, né? De ter que beber o sangue de outra pessoa, de ser enterrado, enfim, coisas, né, pra você virar um vampiro. Então ela pega elementos, né, que a gente já conhece muito bem e reelabora de um jeito muito inteligente. Outra coisa que é muito clássica da fantasia e que eu gosto muito de como ela faz aqui é a gente tá acompanhando o ponto de vista de uma personagem que tá chegando nesse mundo agora, porque a gente como leitor tá chegando nesse mundo agora. Então assim, ela vai fazer perguntas, ela vai ter seus questionamentos, ela vai não entender nada o que tá acontecendo, o que é aquilo. Então, assim, ela é uma personagem que, né, faz levanta muitas questões. E isso é bom pra gente como leitor, porque a gente tem todas essas questões. A gente também não conhece esse mundo. E assim, como a gente tá no ponto de vista dessa personagem, a gente não fica chato de ler, sabe? Não fica tipo, nossa, por que ele tá explicando isso se todo mundo já sabe isso? Porque a Clary não sabe nada disso, assim como a gente. Então faz todo sentido a gente tá na mente dela, né? E a Clary é uma protagonista que pergunta mesmo, tá? Assim, ela é chata. Eu acho que não tem um diálogo nesses 3 livros que não tem uma pergunta dela, sabe? Se ela aparecer na cena pra falar oi, acho que ela vai falar oi, tudo bem, só pra ela ter a chance de fazer uma pergunta, tá? Porque eu nunca vi uma pessoa que gosta de fazer pergunta que nem a Clary. É curiosa que chama? Talvez enxerida? Deixo pra vocês aí tirarem suas conclusões. Mas ainda falando um pouco sobre a Clary, uma outra coisa que eu gosto muito na construção desse mundo é que a Cassandra Clare, ela faz uma estrutura narrativa que permite tirar o melhor dos personagens. Então, vou falar um pouquinho mais da Clare em específico, né? Por exemplo, como eu disse, ela é uma garota que tá chegando agora nesse mundo. Então, ela não é uma lutadora como os outros, certo? Então não faria o menor sentido você colocar ela lá no meio da batalha e dar uma espada na mão dela e falar, tó, se vira aí, mata uns demônios aí. Então, o que a Cassandra Clare faz? Ela atribui outras características pra Clary. E a Clary tem umas coisas também que a gente vai, né, descobrindo, assim, coisas que tem a ver com magia, que a gente vai descobrindo ao longo da série, que permitem a ela ser útil, ajudar muito, né? Ela é uma protagonista que, se você olhar só as cenas de luta, você fala, meu, 100% passiva, não faz nada, sabe? Tá ali de enfeite. Mas ela tem outras qualidades que permitem a ela não só participar, como ser essencial, né, nas lutas ali. E o último ponto que eu queria destacar, porque eu achei muito interessante mesmo nessa série, é que eu acho que ela faz umas coisas muito avançadas pra época, tá? Lembrando que o primeiro livro saiu em 2007, certo? E a Cassandra Clare aqui nessa série, que foi a primeira, né, a primeira série dela nesse mundo, ela promove uma discussão, assim, uma discussão sobre sexualidade mesmo, bastante objetiva, eu diria, e assim, ela normaliza mesmo isso, sabe? Não é quer dizer, enfim, por motivos de tradição familiar, eu não sei o que, acaba sendo um tabu, né, pra alguns personagens, mas é uma questão que é desenvolvida. E eu digo normalização porque ela é uma questão que aparece nos diálogos, né? A gente tem um personagem que, já vou falar logo, porque assim,
Não é um grandíssimo spoiler, tá? A gente tem o Alec, que é o irmão da Isabel, né? De quem eu já falei. Ele é um personagem que tá lutando, assim, né, com essa descoberta da sexualidade e tal. E a gente vê esse desenvolvimento, a gente vê ele começar um relacionamento lá e tal. E isso acaba sendo muito normalizado pelos diálogos, assim, de um jeito quase cômico em alguns momentos, de tanto que eles, assim, falam mesmo sem nem prestar atenção. E tem dois momentos que eu queria destacar pra ver se eu me faço mais clara nesse aspecto. O primeiro é logo no primeiro livro, né, a Clary, assim, ela conhece o pessoal, né, os Caçadores de Sombras faz o quê? Uma semana. Aí ela chega pra Isabel em um momento e fala assim, ô Izzy, teu irmão é gay? Primeiramente, rude, né? Segundo, o que ela tem a ver com isso? Na verdade, naquele contexto ela até tem alguma coisa a ver com isso. Mas, assim, é uma coisa que ela simplesmente joga, assim, e a Izzy responde. É muito normal, assim, tipo... E quando eu li essa parte, eu fiquei, nossa, não esperava. Não é uma coisa que eu esperava num livro dessa época, entende? E um outro momento é no terceiro livro, que eu li faz pouco tempo, então ainda tá fresco na minha memória, que é melhor ainda, assim. Esse eu não vou poder entrar em mais detalhes pra não dar spoilers, mas, assim, tem uma personagem lá que, em um momento... Ela chega pra Clary, ela vai se justificar, o que até faz sentido ali também no contexto, né, daquele momento. Ela chega pra Clary e fala assim, olha, eu não quero nada sério, na verdade, com o fulaninho lá, tá? Fica tranquila. Aquele beijo que você viu, eu só tava testando pra ver se eu gosto de garotos. Novamente, eu ri muito nessa cena, porque também é uma personagem que conhece a Clary faz 5 minutos. E ela podia ter só falado, eu não quero nada com o fulaninho. Mas ela precisa completar. Ela precisa completar essa parte de que ela não gosta de garotos. E, não sei, precisarei, né, ler os próximos livros pra saber se isso vai dar em algum lugar. Mas quando se trata de romance, a Cassandra Clare não costuma dar ponto sem nó. Então eu acho que vem aí alguma coisa pra essa garota. Mas, enfim, seguimos. Ela nem é tão importante ou tão legal. Por enquanto, pelo menos, pra eu me importar com ela. Enfim, era isso que eu queria falar sobre essa primeira trilogia dos Instrumentos Mortais. E eu tô muito ansiosa pra continuar lendo, né, pra, enfim, terminar logo essa série, né, porque já passou da hora já de eu terminar essa série. E é isso, esses são os pontos que eu queria destacar. Me conta aqui embaixo o que você achou, se vocês já leram, né, vocês já leram essa série, se vocês têm vontade de ler. Me conta aqui o que vocês acham. E se eu, não sei, se eu falei alguma besteira aí, me corrijam. Por hoje é só, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que está aqui embaixo e por hoje é só.